Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o Web REPL para a gente poder acessar o microcontrolador, né? Nesse caso eu vou usar o ESP32 via web, né? Então a ideia é que eu consiga me conectar ao terminal MicroPython através de um site aqui na web, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é instalar o firmware, né? Aqui tem um linkzinho de um vídeo que eu fiz como instalar esse firmware usando o Tony. Ok. Depois que a gente instala o firmware, a gente vai ter a opção de configurar esse firmware, ou seja, habilitar esse firmware para trabalhar com MicroPython, Web REPL no MicroPython, beleza? Então o que a gente vai fazer? Assim que a gente abrir o firmware, vai aparecer, por exemplo, eu vou usar aqui o Tony só para vocês terem uma ideia, é, vai aparecer um boot vazio, né? Esse aqui já está meio que quase configurado. Então vai aparecer um boot vazio, praticamente sem nada, né? Bem vazio, então, ou seja, limpo. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ativar o Web REPL, né? Então, o primeiro passo é no próprio terminal do, do MicroPython, né? A gente pode configurar primeiro pelo Tony. A gente configura aqui pelo Tony, né? Faz as configurações, vai executando os comandos. Ele vai aparecer algumas perguntas durante a configuração, né? Aqui a gente vai botar habilitar, ou seja, toda vez que ele der um boot, né? Ele vai poder habilitar o Web REPL. É interessante colocar uma senha, porque quando a gente tentar acessar aqui, ó, conectar, ele vai pedir uma senha. Aqui eu errei algumas vezes, aqui foi a última vez que eu acertei, né? Então, digitou a senha corretamente, ele conecta e aí dá essa informação, né? Web REPL conectado. É, Depois que a gente configura a senha, né? Ele vai perguntar a senha, configura a senha. Ele pede para dar um restart. Então digita Y para restartar. Pronto. Então depois desses passos, o Web REPL vai estar configurado. Só que ele vai ter o seguinte: ele vai estar configurado, na verdade ele só vai estar ativado, né? Mas de alguma forma a gente vai ter que conectar eh, no microcontrolador, né? Então a gente vai precisar configurar o microcontrolador para acessar, para ficar acessível, neste caso, através da Wi-Fi. Então a gente vai ter que fazer mais algumas configurações. Aqui tem um código de exemplo que a gente pode utilizar esse código para fazer com que o microcontrolador se conecte em uma Wi-Fi. E aí, ao se conectar em uma rede Wi-Fi, ele vai estar meio que visível, né? A gente vai poder enxergar qual é esse microcontrolador. Uma forma de identificar qual é o IP dele, né? Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, assim que terminar a configuração, né? Vai estar mais ou menos assim. E aí eu posso, por exemplo, dar o play, né? Rodar aqui. Agora eu não vou rodar porque ele já tá todo configurado. Mas basicamente eu rodo aqui, dou um play nesse código no boot que eu acabei de configurar. E ele vai mostrar aqui o terminal, né, do MicroPython e vai mostrar qual é o IP que ele conectou, né? Quando conectar com sucesso. Beleza? Então conectou com sucesso, você pode pegar o IP. Pegando esse IP, né? O que a gente vai poder fazer? Vai poder acessar o, a página, né, web do Web REPL. Um ponto bem interessante também é que essa página web ela tem um repositório aqui no GitHub e a gente pode acessar, baixar aqui no nosso computador, né? Quem quiser, eu coloquei aqui de teste temporariamente, né? Uma página chamada webrepo.orivaldo.net. Mas é bem simples. Baixou aqui, nesse repositório já dá para utilizar até localmente, né? Pronto. Depois que a gente utilizar, né, conectar, né, botou o IP encontrou o IP do microcontrolador, que é fornecido aqui no, por exemplo, no terminal do Tony, né? Depois que a gente pega esse IP, é interessante a gente fechar o Tony, porque ele dá uma espécie de conflito, né? Aí eu fecho o Tony e meio que ele libera o Web REPL por completo. Quando a gente não fecha o Tony, ele meio que bloqueia a digitação. É, Pronto. Então, depois que fecha o Tony, o desconecta aí das outras, digamos, IDEs, né? Dá um restart aí no microcontrolador, e aí provavelmente a gente vai conseguir acessar eles com aquele IP que a gente forneceu, né?
Pronto. Dado que eu conectei, qual é o próximo passo? A gente digitar os comandos, né? Um detalhe importante, né, que é fundamental para fazer a conexão, mesmo tendo o número de IP do microcontrolador, eu vou precisar também digitar aqui a porta 8266, né, que é o meio que protocolo padrão aí do, do Web REPL para funcionar aqui na web. Pronto, aqui só para a gente testar, eu vou botar aqui novamente, ó. Botar a senha, conectou, é, e aí ele já está conectado. Beleza? É, pronto. Aí, próximo passo, a gente pode digitar códigos, né, relacionados aqui a um Olá Mundo, né? E aí, nesse exemplo de teste que eu fiz, né, botei, por exemplo, para importar um pino, tá aqui, né, importar um pino, mas vai dar importar o Biblioteca Machine, ativar um pino, tá? Nesse caso o pino 2, né? E ativar o pino 2 como saída. E aqui eu vou dar o comando pin on para ligar um LED, né? Eu coloquei aqui umas fotos só para vocês verem como era antes de executar o comando e aqui como ficou depois de executar o comando, beleza? Então, no geral é isso, né? Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para interagir no chat e até o próximo vídeo. Valeu, valeu!